foi, como nós ainda estamos em distanciamento social necessário até esse momento, o que nos resta é continuar estudando. E hoje o convite para conversarmos um pouco mais é sobre a matriz curricular da educação infantil. Neste período de tanta incerteza, nesse período que nós ainda não temos a publicação oficial do Conselho Nacional de Educação, que vai dizer sobre quais atividades serão consideradas válidas para a reposição do calendário, nada melhor do que nos apegarmos ao que já está posto para nos orientarmos para a hora que voltarmos, termos mais segurança para retomar com mais clareza esses caminhos que nós teremos que seguir a partir da nossa volta. E, embora essa publicação ainda não esteja pronta, alguns posicionamentos, algumas sinalizações, o Conselho Nacional de Educação e a Undime, eles já vêm pontuando e já nos ajudam muito. Uma dessas colocações é referente à questão da extensão de horário na hora da nossa volta para a educação infantil. Então isso vai ficar mais claro, porque uma coisa são os componentes curriculares lá no ensino fundamental, que é possível transformar isso na parte da tarde, em outras atividades. Mas para a educação infantil nós temos que considerar muito as questões que compõem esta matriz curricular. Então, por exemplo, o momento de chegada, a hora de dormir, como foi a alimentação, esse momento de guarda de materiais, de observações, que é tão rico para a educação infantil, como a gente iria repor em outro horário? Então esta é uma questão complexa que nós temos que aguardar. Uma outra questão que é muito interessante também, que o Conselho e a própria Undime já vem sinalizando que dá também uma certa tranquilidade, é o nosso posicionamento com relação a estas atividades remotas, principalmente no que se refere a questões que estão ligadas à tela, né, à exposição das crianças, principalmente até os 6 anos, à tela, em razão de uma orientação da Sociedade de Pediatria que demonstra que esta exposição à tela das crianças, principalmente até os 3 anos, apresenta muitas complicações que vão acelerar a dificuldade da linguagem lá na frente, que vão fazer com que essas crianças, aí também até os 6 anos, vão ter dificuldade de interação, vão ser crianças que vão ter uma introspecção maior do que o natural, são crianças que vão ter dificuldades de concentração e na fala. Então nós temos que tomar muito cuidado quando falamos em questão de atividades remotas para a educação infantil, pensarmos em questões que estão relacionadas a essa forte exposição a telas. Isso também está bem colocado. E o Conselho fala muito também, e a Undime, sobre essa importância do fortalecimento de vínculos com as famílias. Esse focar no fortalecimento de vínculos com a família é o ponto crucial nesse momento. Inclusive o presidente da Undime, o Luiz Miguel, ele fala com muita propriedade para nós tomarmos muito cuidado de não jogarmos no colo da família a nossa responsabilidade educacional. Essa responsabilidade do processo é da escola. Então, esse momento, o contato com as famílias é extremamente importante, mas não um contato para dizer o que ela tem que fazer, para mandar atividade para ela, mas um contato para falar sobre a infância. Esse momento que a criança precisa viver na infância. Então, com base nessas questões que ainda estão por decidir, mas nós já temos algumas sinalizações, nada melhor do que focar no processo que nós precisamos pensar, que é a matriz curricular. A matriz curricular, ela está completamente diferente do antes da BNCC. Então, nós temos que focar especificamente na composição desta matriz curricular. E nessa composição tem 3 fatos que fica mais fácil a gente dizer que é o que não é.
o que não podemos, né? Fica muito mais fácil de nós olharmos a matriz com mais clareza. Primeiro, nós não devemos separar a matriz por hora, igual é no ensino fundamental. Tantas horas para matemática, tantas horas semanais para português, tantas horas semanais para ciências. Na educação infantil, nós não vamos separar em horas. Outra coisa também que é muito importante, outro ponto muito importante, é que também, por outro lado, não vamos separar por campos de experiência durante a semana. Por exemplo, segunda trabalhar o eu, o outro e nós. Terça trabalhar traços, sons, cores e formas. Não é separar desta forma. E também não engessar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, aqueles 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, engessando também por semana. Então, essas 3 questões precisam estar bem claras na nossa cabeça. Outra questão que precisa ficar muito clara são algumas concepções que são muito interessantes para entender a matriz. Porque a matriz curricular, ela vai considerar os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E daí é muito interessante pensarmos nesse passo, nesse momento, porque daí nós pensamos assim, então se o 4 e 5 anos são crianças pequenas, quem são as crianças? E aí nós então percebemos que na BNCC nós vamos resgatar um dado muito importante, que é a infância de criança que vai até os 12 anos. Então, do 1º ao 7º ainda é criança. E então, sabe aquela antiga frase que alguns professores ainda falam quando a criança chega no 1º ano? Acabou a brincadeira. Agora você não está mais na educação infantil, não. Tem criança aqui, mas não. Acabou essa história. Porque nós temos que considerar a criança como criança. Ela é criança. A infância vai até os 12 anos. E adultizar essa criança é um passaporte para erotizar essa criança. Então nós temos que estar muito atentos a essas concepções de tratar a criança como criança. A criança bem pequena como uma criança bem pequena, a criança pequena como criança pequena, o bebê como bebê. E isso nós temos que enxergar para entender a nova matriz curricular da educação infantil. Entender essa concepção de infância, entender a concepção de criança. O que é a criança? A criança como um sujeito. E é por isso que a gente tem falado muito no centrar o processo educacional na criança. Porque é isso, não tem outra forma de pensar a matriz curricular sem que a criança esteja no centro do processo. E ela no centro do processo vai requerer de nós que olhamos para essa criança como uma criança capaz, como uma criança que seja apta a fazer descobertas, a argumentar, a aprender, a ensinar. E nesse contexto, nós temos que então preparar os espaços, preocupar, estar atento aos tempos, por isso não tem que ficar lá separado por hora, porque isso vai demandar do processo e não do que está pré-determinado antes de entrar na sala de aula. Pensar nos materiais que nós vamos selecionar para essas crianças, para que ela possa experimentar. Então a matriz não será daquela forma que nós estávamos acostumados, aquela matriz que vinha com matemática, que vinha com a identidade e autonomia, a oralidade e a escrita. Não vai vir dessa forma, ela vai vir com aqueles 3 pontos que nós falamos no vídeo anterior de planejamento, que são das diretrizes curriculares nacionais. Tem aqui a estrutura para vocês verem. Essa é uma estrutura apresentada pela Secretaria de Estado de Educação. Então nós temos o currículo, nós temos os eixos, que são interações e brincadeira, nós temos os 6 direitos de aprendizagem, nós temos os campos de experiência nessa coluna
E aqui é bem interessante. Aqui a creche e aqui a pré-escola, com as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, e aqui está repetindo a coluna. 800 horas, 800 horas, 800 horas, embaixo também 800 horas o total. Essa estrutura aqui é um simbolismo fantástico para nós entendermos a estrutura da matriz curricular para a educação infantil. Porque antes da BNCC, nós não tínhamos essa estrutura, ela era separada aqui, tinha várias coluninhas aqui separando horas-aulas. Inclusive, muita gente começou a tentar fazer essa matriz antes da Secretaria de Estado emitir essa daqui como uma sugestão de matriz para as superintendências, separando por hora e separando até por competências socioemocionais. Então, assim, como a gente fazer isso? Vamos imaginar que a sequência didática conta em fazer a construção de uma casinha, simular uma casinha lá no pátio. E aí, então, imagina, tantas horas para buscar os materiais, tantas horas para conversar com as crianças. É impossível. Outra atividade, tantas horas para procurar sementes no pátio. Não tem isso. Então, são 800 horas divididas nos 200 dias e que deve ser organizada de forma que contemple os direitos de aprendizagem, os campos de experiência dentro das interações e brincadeiras. Não é complexo, é simples. No entanto, nós precisamos dominar os conceitos teóricos e entender quais práticas vão inserir dentro desse contexto teórico, dentro da sala de aula que nós conhecemos, para nós fazermos o nosso planejamento dentro dessa matriz curricular, que é uma matriz curricular de acordo com as novas legislações. Mas nesse momento, nós temos que estar muito atento com as ideias maravilhosas. Tipo, semanário. Semanário é uma ideia bacana. Mas nós temos que entender o propósito dessa ideia, essa intencionalidade pedagógica da ideia do semanário. Se ela for para uma posterior intervenção, né? Então, por exemplo, segunda-feira eu observei isso, isso e isso, terça-feira isso, isso e isso, quarta-feira isso. Lindo, porque aí então esse semanário vai me dar subsídio para eu replanejar, para eu avaliar a minha prática e eu identificar com quais grupos tal atividade eu consegui andar. Agora, se o semanário for para segunda-feira massinha, terça-feira pintura, quarta-feira jogos matemáticos, igual a gente já viu muito semanário assim, para a educação infantil, nos dá essa preocupação, porque da mesma forma que está bem explícito, e se vocês assistirem às webs conferências do currículo Referência de Minas Gerais de Educação Infantil, está muito lindo, tem explicado isso com mais clareza ainda. Não vá pegar os campos de experiência também e colocar por semana. Segunda, o eu, o outro e nós. Terça, traços, sons, cores e formas. Quarta, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Também não é isso. É você preparar a sua aula considerando que a matriz da educação infantil precisa contemplar os eixos de interações e brincadeiras dentro dos direitos de aprendizagem e dentro dos campos de experiência, mas de acordo com a realidade da sua sala, de acordo com a capacidade de desenvolvimento dos seus alunos. Nós até falamos muito da importância da rotina. A rotina não é a mesma coisa que o semanário, porque a rotina nós temos lá as ações fixas de chegada, de guardar material, de lanchar, do soninho, de preparar material para ir embora. Quer dizer, estas ações fixas, elas passam a ser ações importantes e constantes no planejamento curricular, dentro dos campos de experiência. Então, a rotina precisa ser pensada pegando essas ações fixas,
Nós, inclusive, pautados em sugestões amplamente divulgadas, né, por Henri Vallon, por Haven Garden, das inteligências múltiplas, falando da importância de encaixar, né? Por exemplo, encaixar a rodinha, encaixar uma atividade psicomotora sempre, a contação de histórias, encaixar a atividade que você está lá trabalhando dentro da sua sequência didática, da dobradura, mas isso como possibilidades para você, dentro da sua sala, contemplar essas questões dentro da realidade da sua turma na matriz curricular. Bom, diante desta imprevisibilidade de futuro, que nos tira um pouco do sério, o que nos resta é apegarmos nesses processos. Então, é muito importante que, se você tenha dúvidas sobre isso, no nosso caso, por exemplo, a gente tem essa disponibilidade, mande perguntas, que a gente faz vídeos explicando um pouco mais, qual a parte que você quer que fale um pouco mais sobre ela, porque a nossa intenção nesse período, até que tudo se normalize, é que todos os profissionais da área da educação saiam dominando o processo, porque aí lá na frente o percurso será muito mais fácil. Beijo! Até a próxima!